Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, agora sim com áudio, né? Bom, gente, a gente está aqui muito feliz, né? Eu sou o pastor Júlio César, aqui do canal Boa Semente. Estou feliz em poder estar compartilhando com vocês aqui nosso estudo bíblico online, né? E eu fico alegre em poder saber que você está aí com a gente. Então, a gente hoje tem um estudo muito importante, né? O ingrediente de uma oração eficaz. O ingrediente de uma oração eficaz. Como fazer uma oração que Deus ouve? Existem orações que Deus ouve, existem orações que Deus não ouve. Como é que você vai saber qual oração Deus ouve e qual oração Deus não ouve? Então, hoje, no nosso estudo bíblico aqui, vai ser bênção, você vai estar com a gente aqui. Bom, aí você pensando assim, mas a gente estava estudando o Rei dos Reis, né? Seria a aula 4. É que as pessoas comentaram, né? Pediram para falar sobre a oração, né? A oração do Pai Nosso. Vocês viram que eu fiz a aula 1, a aula 2, a aula 3, mas eu pulei ali o Pai Nosso, fiquei mais atento ali na questão de Jesus como o Rei dos Reis. E então, alguém comentou, né, pediu lá, não, queria que o senhor falasse sobre oração. Então, eu preparei hoje, feriado, né, eu preparei essa aula de hoje, esse estudo bíblico sobre os ingredientes de uma oração eficaz, né? Existem orações que Deus ouve, que Deus não ouve. Você vai aprender hoje a fazer uma oração que Deus ouve. Não vamos sair de Mateus, capítulo de número de Mateus, né? O livro que nós estamos estudando, o evangelho que nós estamos estudando. Vamos trabalhar com ele hoje, só que vamos ver um tópicozinho diferente. Bom, se você aí não é inscrito no canal, então se inscreva no canal. Para a gente é muito importante isso, você se inscrever no canal, ativar aí o sininho, clicar no sininho, tá? Porque a gente fica feliz que você faz isso, o YouTube também fica feliz, compartilha o vídeo, né? Divulga o vídeo, mais pessoas são alcançadas. Então, não deixa aí de clicar no sininho, que é legal, e compartilha esse vídeo já. Me faz aí, vamos chegar aí a mais de 100, 200, 300 pessoas online. Quando você chegar aqui, já diz aí de onde você é, faz aí como a nossa irmã, que está aí com a gente. Deixa eu ver, a irmã não, é o professor Fábio Lima, História Sempre, canal dele é uma bênção, está sempre com a gente, ele vem lá de Manaus, então ele está aí já falando aí com a gente. Nós temos também a Cristiana, que está aí também online, aí, ó, a direção está aí presente também, sempre dando aquela ajuda, aquele apoio que é necessário, né? Então, vamos lá, porque hoje eu tenho muita coisa para compartilhar com você. Se você quer saber aí sobre a oração que é eficaz, a oração que Deus ouve, quer aprender mais sobre o Pai Nosso, e eu quero falar para vocês que a oração do Pai Nosso é a oração mais difícil de ser feita. Quero que você comente aí comigo aí se você concorda ou não concorda. A gente vai chegar nessa conclusão aí no final. A oração do Pai Nosso não é uma oração fácil, é uma oração difícil. Muitas vezes a gente banaliza, a gente ora, reza, fica repetindo ali, né, a oração, achando que isso vai trazer para a gente algum benefício, e se esquece que a oração do Pai Nosso, ela é uma oração difícil de ser feita. E eu vou provar para vocês aqui hoje por que ela é uma oração que é difícil de ser feita. Porque ela não é tão simples como as pessoas pensam, não. A oração fácil, a gente vai lá e ora, fica lá, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, e ali você vai e daqui a pouco termina a oração e fala assim, não, que oração fácil. Não, a oração mais difícil de ser feita é a oração do Pai Nosso. Vamos orar. Pega a sua Bíblia aí, já vai pegar a sua Bíblia, eu já peguei aqui a minha, já estou com a minha Bíblia aqui em punho, pega a sua Bíblia, seu copo d'água, 30 minutos, 40 minutos, a gente está juntinho aqui na presença de Deus. Mas antes, vamos falar com o Senhor, vamos pedir ao Espírito Santo que nos abençoe, que nos oriente, para que possamos realmente estarmos na presença de Deus e sermos canal de bênção para você que está aí na sua casa. Vamos orar. Senhor que estás, nosso Pai, Deus, estamos mais uma vez em Tua presença, te agradecendo, Senhor, pela oportunidade de estar junto dos Teus filhos, para podermos aprender a Tua palavra.
Senhor, nós queremos te pedir humildemente que o teu Espírito venha nos orientar nessa noite, venha nos conduzir com potentes mãos, o Espírito de alegria, de força, de poder, Espírito de ousadia, Espírito Santo, o nosso amigo, aquele que está sempre ao nosso lado, aquele que é o nosso ajudador. Conduza-nos. Que as palavras que vamos proferir aqui sejam, Senhor, de vida. As palavras que vou proferir aqui tragam, Senhor Deus, transformação. Que as palavras que vamos produzir, Senhor Deus, ao Pai, venham impactar, venham direto às necessidades dos teus filhos. Todos aqueles que se juntarem a nós nessa grande corrente, Senhor, de oração e de busca, Senhor Deus, ao Pai, de conhecimento, sejam impactados. Cada lar, ó Deus, onde chegar a minha voz, ó Deus, possa ser abençoada, Senhor, pelo teu Espírito e pela tua palavra. Nós te louvamos. A tua palavra é o nosso pão, a tua palavra é o nosso alimento, a tua palavra é o nosso sustento, a tua palavra é da graça, Senhor. É por isso que estamos aqui, porque nós amamos a tua palavra. Lâmpada aos nossos pés, luz para o nosso caminho. E é por isso, Senhor, que nós te damos honra, graça, glória e majestade para todos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos felizes, então. Nós vamos ao estudo de hoje, como fazer uma oração, né? O segredo de uma oração eficaz, segredo de uma oração eficaz. Pai Nosso, os ingredientes de uma oração eficaz, uma oração que funciona, né? Então vamos lá ao texto dessa noite, que diz assim: Pai Nosso. Portanto, Mateus capítulo 6, né, versículo 9 em diante. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Bom, esse texto, né, como a gente fala aqui para vocês, é um dos textos mais lidos, né, mais conhecidos. Você observa que as pessoas, mesmo crentes ou não crentes, de outras religiões, ou até mesmo sem religião, eles sempre oram, eles rezam, os jogadores de futebol se reúnem, e ali eles rezam também, dão as mãos e falam, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós. Mas muitas vezes nós não conhecemos, né, o segredo dessa oração tão importante que Jesus compartilhou aos seus discípulos. Antes da gente entrar, basicamente, nessa oração, Jesus está explicando para eles como se deve orar. Então, a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração, em primeiro lugar, né? Devo ou não orar o Pai Nosso? Essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Devo ou não orar o Pai Nosso, né? Será que a gente deve orar o Pai Nosso? Sim, a gente deve orar o Pai Nosso. Jesus ensinou o Pai Nosso por algum motivo, por alguma razão, de maneiras que nós devemos, sim, orar o Pai Nosso. Agora, devemos apenas seguir o Pai Nosso e orar o Pai Nosso como algo que vai substituir orações diárias ou que sozinho vai resolver? Não. O Pai Nosso, ele é um modelo de oração. Ele é um modelo de oração. Jesus deu ali a estrutura de como nós devemos nos chegar até o Pai, como nós devemos falar com Deus. Então, na verdade, que nós temos que entender qual é a estrutura do Pai Nosso, como que ele é construído, como é que ele é feito, e fazer dele a regra para a nossa oração. Existem certos ingredientes que a gente vai estudar aqui, certos métodos, certas palavras, certos conceitos que são importantes nessa oração, que eu devo aplicar à minha oração, que na minha oração cotidiana eu preciso ter. Jesus chamou os seus discípulos aqui em Mateus, capítulo número 6, para falar sobre essa oração.
e ele ensina como orar. E por que Jesus está ensinando a orar, né? Nessa parte não aparece, mas há um outro evangelho, se não me engano, Lucas, em que os discípulos eles se aproximam de Jesus e fazem um pedido muito interessante. Mestre, ensina-nos a orar. Olha aí que coisa maravilhosa. O interessante que foi a oração, né, que os discípulos fizeram. É a primeira oração que não foi Jesus que está fazendo, mas são os próprios discípulos, né, perguntando, pedindo, ensina-nos a orar. Eles não estavam ensinando, pedindo, Senhor, não ensina-nos a pregar, Senhor, ensina-nos a ganhar almas, Senhor, ensina-nos a curar os enfermos, Senhor, ensina-nos a fazer o paralítico andar, Senhor, ensina-nos a... Não, ensina-nos a orar. E daí eu aprendo duas coisas, né? Primeiro, oração, então, não é uma coisa fácil. Não é algo fácil que a gente já nasce aprendendo, todo mundo sai fazendo oração, né? Nós precisamos aprender. E segundo, que Jesus ele ensina-nos a orarmos, a chegarmos perto dele. E aí Jesus, então, ouvindo esse clamor dos seus discípulos, ele começa, então, a ensinar os seus discípulos. Ele começa, então, dizendo para os seus discípulos, olha, a primeira coisa que vocês têm que fazer é não fazer como fazem os saduceus e os fariseus. Os fariseus, eles oram nas praças públicas, eles oram no templo, eles oram nas esquinas, eles levantam as suas mãos, eles fazem grandes e longas orações, todo mundo sabe, todo mundo conhece como eles oram, mas vocês não precisam fazer assim. Eu quero que quando vocês forem orar, vocês fechem a porta do quarto de vocês, e fiquem no oculto, né? Fiquem no oculto. No oculto. Aqui, o versículo São Mateus, né, capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, nós entramos no nosso quarto, nós entramos no nosso recôndito, e quando Jesus fala aqui de quarto, o quarto é muito mais do que um cômodo. Um quarto, querido, querida, é um local espiritual onde nós entramos. O quarto aqui não é um quarto da sua casa, da minha casa, necessariamente. Bom, se você tiver porta no seu quarto, é bom que você possa entrar, isso não impede de você entrar no seu quarto e fazer a sua oração, ter um local para oração, mas Jesus está falando de coisas muito mais profundas. Jesus está falando que existem lugares espirituais onde você entra, né? E onde você acessa, onde Deus te encontra. Local, esconderijo, aonde Deus te encontra. Né? Não é um local físico, é um local espiritual. Quando ele fala assim, entra no teu quarto em secreto, porque o teu pai que está em oculto, ou seja, se Deus está em secreto e oculto, você não precisa ficar escondido, porque ele está em todo lugar. Mas ele quer dizer que Deus é espírito. E quando você entra, quando você acessa esse local espiritual, Deus já está lá. Aleluia. Ele te vê. Quando você entra num local espiritual. Pastor, que local espiritual é esse que eu posso entrar? Pode ser qualquer lugar onde você levanta o seu pensamento até Deus. Pode estar cercado de gente, mas você está ali, de repente você, vou orar aqui mesmo, vou fechado com os olhos, ou os olhos abertos, mas eu estou aqui ligado, como dizem os antigos, né? Ligado aqui com Deus, eu entrei no secreto. Né? Tem muita gente que não consegue alcançar esse lugar espiritual da oração. Existe um lugar espiritual que Deus quer que nós entremos. Esse lugar espiritual é de espírito, ele é espiritual, portanto, é em espírito. Eu entro nesse lugar, eu acesso esse lugar, eu adentro e aí ativo a minha percepção espiritual sobre aquele que está ali no oculto, que é Deus. Por isso, ele vai dizer para a mulher em João capítulo 4, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, o primeiro fato importante é que eu tenho que entrar na presença de Deus. Não useis de vãs repetições, ou seja, como gentios. Por isso que a oração do Pai Nosso não é uma oração para você ficar repetindo, como um método, como uma receita de bolo. Não, ele não quer que você faça isso, porque as vãs repetições são coisas que a gente diz e não pensa, não reflete sobre aquilo.
Tem muita gente que ora e não reflete sobre o que está orando. Pede, mas não reflete sobre o que está pedindo. Está pedindo porque ouviu, porque escutou alguém pedir, porque ouviu alguém falar e está repetindo aquela oração que ele não pensa. Ele não reflete sobre ela, não vem do seu coração. Então, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar, ou seja, orações longas, as maiores orações, elas são curtas. Jesus, com as suas orações curtas, curou paralíticos, fez com que cegos vissem, fez com que os surdos ouvissem, fez com que leprosos forem curados com uma oração de 2, 3 palavras, uma frase. Quero ser limpo. Levanta e anda. Ele curou as pessoas. Então, não é pelo muito falar. Então, não vos assemelheis a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes de que lhe pensais. Então, antes dele pensar, de a gente pedir, Deus já sabe aquilo que nós vamos pedir e mais aquilo que nós precisamos. Bom, então, vamos entrando agora no nosso Pai Nosso. O primeiro ponto, o primeiro ingrediente que a minha oração tem que ter, que a sua oração tem que ter é relacionamento. Se você puder digitar relacionamento, número 1, relacionamento. Pai Nosso que estás nos céus. Até então, os judeus, né, não chamavam, não viam a Deus como alguém que pudesse acessar. Deus era visto como Jeová, Deus era visto como Senhor, Jeová Jireh. Né? O Senhor era visto como o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, El Shaddai, Adonai, o Senhor. Portanto, ele era Deus, seu nome era temido até para ser escrito. Eles tinham muito cuidado e muitos deles nem escreviam o nome de Deus, evitavam escrever o nome de Deus para poder falar simplesmente que era Adonai. Adonai estava ali se manifestando, Adonai estava ali falando. Mas agora Jesus está falando que não é assim. Existe um relacionamento e esse Deus que está nos céus, você pode chamá-lo de Pai. Pai. Aleluia. No hebraico aqui, ou no grego, a gente vai encontrar também outras palavras aqui para pai, mas no grego você vai encontrar o apóstolo Paulo falando sobre Abba, né? Uma palavra carinhosa, Abba, paizinho. Ou seja, nós temos um pai. Deus agora não quer que você o veja como esse Senhor da guerra, esse Senhor vitorioso, glorioso que está nos céus, mas você tem acesso a ele quando você entra nesse lugar espiritual. Quando você entra nesse quarto, nesse lugar secreto, você tem acesso a ele e você pode, então, nesse momento, chamá-lo com intimidade. Então, a oração, o número 1, a primeira coisa, né, que ela tem que ter é relacionamento. Se você não tem relacionamento, se você não consegue desenvolver um relacionamento, isso não é uma oração. É preciso que você se relacione. Número 1, primeiro ingrediente, relacionamento. Pai, intimidade. A oração é o momento em que nós podemos ter intimidade com Deus. Aqui, antes do versículo, diz assim, o seu pai sabe o que você quer. Bom, se o teu pai sabe o que você quer, por que você tem que orar? Porque na hora da oração você está estabelecendo um diálogo. A palavra oração significa dialogar, falar com alguém, dizer algo a alguma pessoa. Sabe, quando você tem um relacionamento, você precisa pedir algo, então você se aproxima e você estabelece ali, naquele momento, um relacionamento, ainda que para pedir, ainda que para conversar, mas você se achega, você se direciona àquela pessoa e começa, então, um relacionamento. E esse relacionamento vai produzir o quê? Intimidade. Primeiro ponto, então, importante que tem que ter é o relacionamento. Pai Nosso. Segundo ponto, o ingrediente que a sua oração tem que ter é adoração. Jesus vai dizer, santificado seja o teu nome. Nenhuma oração pode ser ouvida por Deus se não tiver adoração. Se você, no meio da sua oração, você não adora,
Existe uma coisa muito interessante, a diferença entre o louvor e a adoração. O louvor é quando você faz alguma coisa na tua vida e você louva. Senhor, eu te louvo porque tu fizeste isso, eu te louvo porque tu abriste a porta de emprego para o meu marido, eu te louvo porque tu me deste vitória, porque tu me curaste. Agora, a adoração não é porque Deus fez, mas a adoração é porque Deus é. Então, você adora aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, você simplesmente o exalta, né? Na sua majestade, adoração. A tua oração e a minha oração, a oração eficaz, ela precisa ter o ingrediente da adoração. Tem muita gente que ora e não adora a Deus, não tira naquele espaço, daquele tempo que ele está orando, para poder dizer uma palavra bonita a Jesus. Né? Para dizer uma palavra de adoração ao nome do Senhor. E é claro que essa diferença aqui da adoração e do louvor é porque aqui eu estou completamente rendido diante de Deus, santificado seja o teu nome. Agora, veja bem, a minha intimidade com Deus, estamos aprofundando, vem comigo, a minha intimidade com Deus não impede que eu tenha um relacionamento com Deus de adoração. Eu tenho intimidade. Interessante que, no mesmo tempo que ele está chamando Pai, Abba, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A santidade e a identidade de Deus como Pai caminham juntas. Aleluia. Isso é sinal de que você, ao mesmo tempo que você tem intimidade com Ele, você mantém uma atitude respeitosa também. Ele não é o cara, ele não é o colega, ele não é o amigo, ele não é o teu chapa, ele não é o teu mano, ele é santo. Aleluia. É aquele que é separado de mim, é aquele que é diferente de mim, é aquele que é mais poderoso do que eu, cujo qual, né, não posso carregar, né, desarmar as suas alpacas. Ao mesmo tempo, na mesma oração que eu tenho uma proximidade com ele, eu tenho também, nesse momento, também uma relação de reconhecimento de que ele é santo. E agora eu entrei, eu acessei esse local de santidade, esse local com Deus. Então, vamos lá. Número 2, né? Adoração. A oração eficaz tem que ter adoração. Número 3, antecipação. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Ou seja, aqui é interessante, nós estamos estudando, né, sobre Jesus, o Rei dos Reis, né, nós estamos estudando bastante isso, e nós estamos vendo como é que Jesus vem, Mateus vem descrevendo Jesus como o Rei dos Reis, e esse reino que está presente, que começou com João Batista dizendo que é chegado o reino dos céus, e esse reino está chegando agora, aleluia. E esse reino está vindo, esse reino espiritual. A antecipação é que, porque na oração, eu e você precisamos desejar que o reino dele seja implantado entre nós. Venha o teu reino. É claro que tem aqui uma questão profética, tem aqui uma questão milenar, né? Que aguarda o reino de Cristo futuro, mas é como se nós disséssemos: eu já posso viver, eu já posso sentir as benesses, as bênçãos do reino, aleluia, agora em vida. Eu não preciso morrer para acessar o reino de Deus. Eu não preciso que passem anos para que eu possa acessar o reino da glória, mas eu já posso sentir esse reino. E, pastor, o que é esse reino? Esse reino é o espiritual. É aquele lugar que eu falei para você, que você entra, que você acessa, né? Que você, ao acessar, você tem ali o conhecimento de Deus e você percebe, tem a sua percepção de Deus ali aberta. Como Moisés, quando ele entra, né, quando na presença de Deus no deserto, quando a sarça começa a pegar fogo e Moisés se aproxima e Deus fala assim: Moisés, descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Nesse momento, então, você tem Moisés percebe, quando ele tira as sandálias, que ele está num outro ambiente, um ambiente
espiritual. Isaías capítulo 6 vai dizer também, quando ele, no ano que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto trono, um alto e sublime trono, os querubins voavam e com 6 asas e batiam e cantavam, santo, santo, santo. Aquele ambiente era um ambiente espiritual. Quando nós adentramos nesse ambiente espiritual, nós já podemos sentir a manifestação do reino entre nós. Eu quero que você aí que está com a gente, você que puder, né, comentar, botar um fogo aí, né, botar um fogo, botar um aleluia, compartilhar, porque aqui é assim, é culto, é live, é glória, é bênção, é cura, é libertação. Esse reino está entre nós. Esse reino já chegou entre nós. Nós precisamos viver ainda em vida nesse reino. E é por isso que a Bíblia vai dizer que esse reino não é comida e nem a bebida, mas é alegria, é paz, é no Espírito Santo, aleluia, é poder de Deus para a salvação do homem, é transformação do pecador, é amor, é gozo, aleluia, é fidelidade, é milagre. Então nós já podemos viver o reino está entre nós, o reino está aqui, o reino já chegou. A minha oração precisa refletir esse reino, ou o desejo da manifestação desse reino, aonde? Dentro de mim. Aleluia. Dentro de mim já está esse reino colocado. Né? Esse reino colocado. Quando as pessoas percebem, e como é que a irmã Maria Bethânia Figueiredo, glória a Deus, já vi que tem gente aí na live, já vi que tem gente na live, já vi que tem gente na live, já vi que tem gente na live. Quando a gente esse reino já deve ser sentido. E eu vivo esse reino. Eu vivo esse reino. E quando eu pratico a palavra de Deus, quando eu ando em sua presença, as pessoas percebem, então, o reino. O reino já está presente. O reino já se faz. Agora, presente entre nós, através do quê? Através das nossas orações. Então, a oração, terceiro ingrediente, a oração tem que ter a antecipação, ela tem que ter o desejo de que esse reino se manifeste em nós. Aleluia. Então, na minha oração, eu vou dizer, Senhor, né, manifesta o teu reino, Senhor, manifesta a tua glória, Senhor, manifesta a tua vontade, Senhor, que haja cura, Senhor, que haja libertação, que haja amor. Então, eu estou pedindo que esse reino de Jesus, ou seja, que o seu domínio se estabeleça na minha vida, na minha família, na minha comunidade. Aonde eu passar, esse reino tem que estar estabelecido. Então, esse ingrediente, a sua oração, ela precisa ter. Quarto ingrediente que a oração eficaz tem que ter, submissão. Submissão. Uma oração sem submissão não é uma oração eficaz. Uma oração sem submissão não é uma oração que Deus ouve. Uma oração sem submissão não é uma oração que chega até os céus, porque a oração precisa de que você, que eu, nos coloquemos, né, debaixo da autoridade de Deus. Seja feita a sua vontade. Ou seja, a minha oração, eu posso pedir, eu posso clamar, eu posso buscar, mas a minha oração tem que estar debaixo da vontade de Deus, e não da minha vontade. Porque esse Pai, esse Abba que eu comecei a minha oração com Deus, com o Pai, aquele a quem é direcionada a minha oração, não é o irmão, não é o pastor, é Deus, é o Pai, é o Abba, o Abba, mas mesmo que eu esteja pedindo a Ele, eu tenho que me submeter à sua vontade. E é por isso que essa oração é a oração mais difícil. Essa oração do Pai Nosso parece fácil, mas ela é muito difícil, porque diz para mim e para você que eu preciso me submeter a Deus. Apesar de eu pedir, eu tenho que estar debaixo da sua vontade. Jesus deu esse exemplo lá no Getsemane, quando ele fala, né, Senhor, se eu pudesse, passa de mim esse cálice, né? Mas todavia seja feita a tua vontade. Pastor, mas como que a gente vai saber a vontade de Deus? Como é que a gente pode perceber essa vontade de Deus? Então, quero falar para você sobre algumas verdades sobre a palavra de Deus, algumas coisas importantes, duas verdades da palavra de Deus. Primeiro, ela deve ser feita na terra. Ela deve ser colocada na terra.
ela deve ser real. João capítulo 4, versículo 34, diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 8,34. Jesus, ele realizava, né, a obra. Aleluia. Jesus realizava a obra. Jesus, ele tinha vontade, o desejo dele era fazer a obra. O que ele quer dizer com isso? Que assim como eu preciso do alimento, assim como eu preciso comer para viver, eu preciso fazer a vontade de Deus para existir. Eu preciso buscar a vontade de Deus. Letra C, devemos procurá-la como Cristo procurou. João 5,30. E eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ou seja, Jesus que era o Senhor, Jesus que era o Mestre, Jesus que era o Salvador, ele se sujeitou à vontade do Pai. Né? Ele não fazia o que ele queria porque ele era filho, ele não fazia o que ele queria porque ele era Deus, mas ele estava sujeito à vontade de Deus, à vontade do Pai. Pastor, é fácil estar debaixo da vontade de Deus? É muito difícil. Olha, letra D, deve ser compreendida. A vontade de Deus deve ser compreendida. Veja o que diz a palavra do Senhor aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 17. Inclusive, você tem um slide aí que você pode baixar o slide perfeitamente aí, um slide para você acompanhar o seu estudo, tá? Depois esse vídeo vai estar aí para você poder aí acompanhar esse estudo maravilhoso, esse slide aí, você vai estar acompanhando com a gente. Vai ser muito bom você poder aí acompanhar aí com a gente, tá bom? Olha só, Efésios 5,17 diz: pois que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Deus tem uma vontade, Deus tem um desejo. Tem muita gente que vive a sua vida sem se preocupar com a vontade de Deus, né? Ele nunca pergunta: Senhor, isso é da tua vontade? Senhor, eu vou fazer um negócio. Senhor, isso é da tua vontade? Senhor, eu vou me casar. Senhor, é da tua vontade? Senhor, eu vou fazer isso. É da tua vontade que eu faça isso? Como que... Não, ele vive a sua vida a sua própria vontade. Por isso que a oração do Pai Nosso é tão difícil de ser feita. Então, são sejais insensatos. O homem que quer fazer sua vontade é um insensato. Ele não entende qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor tem que ser feita de coração. Efésios 6,6. Não servindo à vista como para agradar os homens, mas para servir, ser servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Vamos seguir. Ela é boa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, né? Metamorfo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas eu só posso, olha só o que está aqui em Romanos 12, 2. Eu só posso entender a vontade de Deus, eu só posso compreender a vontade de Deus para mim quando eu tenho uma renovação do meu entendimento. Então, tem muita gente que não percebe que a vontade de Deus é boa. Ele acha: não, isso é ruim para mim. Não, eu estou passando por essa prova. Não, Deus está me punindo. Deus está me deixando... Não está legal. Isso não pode ser de Deus, porque não tem a sua mente renovada. Nós temos que deixar que o Espírito Santo renove a nossa mente para que a gente possa entender: não, a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é perfeita. É claro que, porque, do meu ponto de vista, do meu ponto de como homem, eu não entendo a vontade de Deus. Não consigo, você não consegue, nós não conseguimos, pelos nossos próprios olhos, pela nossa própria ótica, entender e compreender a vontade de Deus. Portanto, eu preciso de uma renovação da minha mente para que eu possa entender. Peça ao Espírito Santo, eu peço ao Senhor: Senhor, renova minha mente para que eu possa entender qual é a sua vontade para a minha vida. O que eu estou vendo parece que não é bom, o que eu estou vendo parece que não é perfeito nem agradável, mas quando você está com a sua mente renovada, você entende. Existem coisas que acontecem que você não entende agora, você não consegue compreender agora. Existem fatos que acontecem na sua vida que você não consegue dimensionar agora, que somente lá na frente você vai entender.
Jesus disse para os seus discípulos: o que eu faço agora, sabereis depois. Jesus estava ali prestes a ser crucificado, falou para eles que o Filho do Homem seria levantado no madeiro. Eles ficaram decepcionados, aborrecidos, perplexos diante daquilo. Jesus falou assim: deixa, o que vocês não sabem agora, né? Não compreendem agora, vocês compreenderão depois, porque agora vocês ainda são com as suas mentes ainda de meninos, ainda tem mente ainda cauterizada, ainda tem uma mente ainda bloqueada, uma mente ainda muito frágil, mas vocês vão crescer, vocês vão conseguir avançar, porque quando vocês forem renovados em sua mente, você vai entender: foi bom Deus fez isso comigo, foi bom ter passado por aquela luta, foi bom ter passado por aquela prova, fui afligido, mas foi bom, foi luta, mas foi bom. Hoje eu vejo as bênçãos de Deus em mim, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não tenha medo dessa vontade. Na sua oração, você precisa pedir a Deus, embora que você não esteja, mas Senhor, eu aceito a tua vontade. Submissão. Eu aceito a sua vontade. A vontade de Deus é santa. 1 Tessalonicenses 4:34, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, a vontade de Deus é que eu me santifique, a vontade de Deus é que eu busque mais, a vontade de Deus é que eu ore mais, e tudo isso que me atrapalhar, Deus vai tirar às vezes do emprego que está me atrapalhando, vai tirar às vezes de um relacionamento que está me atrapalhando, vai me tirar às vezes de um local onde as pessoas estão me atrapalhando, vai tirar porque Ele conhece a minha estrutura. A vontade dele é sempre, né, a nossa santificação. A vontade de Deus é santificação. Aleluia. Vamos voltar, então. Então, esse é um ponto muito importante da nossa oração, da oração eficaz, né? A oração que Deus ouve. Número 5, sincronia. Aleluia. Sincronia. Se você está aí assistindo com a gente até agora, ficou aí com a gente até agora, né? Digita aí para a gente aí, sincronia. É o momento em que Jesus está dizendo, tanto na terra, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Aleluia. Desejo de que as coisas estejam no seu lugar, em que a gente viva. Lembra que eu falei que é a ideia de que o reino está entre nós, né? Venha a nós o teu reino. Então, se lá tem glória, eu já vivo glória. Se lá tem alegria, eu já vivo alegria aqui. Se lá tem paz, eu já vivo a paz aqui. Assim na terra, como no céu. Aleluia. Ou seja, conexão, sincronia. As grandes coisas da vida, as grandes batalhas da vida, aliás, as grandes vitórias da vida são vencidas quando eu e você estamos em conexão com o Pai. A vontade de Deus, então, eu costumo fazer sempre isso para a gente entender, né? O que é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela vai, você tem, aí você está aqui, a vontade de Deus está aqui, você está ali, a vontade de Deus está aqui, a vontade de Deus está aqui, você vai para lá. Enquanto isso acontece, nada flui na sua vida, as coisas não fluem, as coisas não acontecem, você está seguindo numa direção, Deus está falando, eu quero você aqui, e aí você vai para lá, Deus fala, não é desse jeito, até o momento que você vai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É como diz assim, que o céu baixa sobre você. Aleluia. Né? As coisas começam a fluir. Eu postei um vídeo aqui, uma mensagem que eu digo, né, que o céu tem uma sincronia. O céu tem uma sincronia. Existe uma sincronia. Céu, o que eu quero dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que o tempo de Deus, é chamado de Kairos. O Kairos é o tempo de Deus, é o tempo onde as coisas acontecem, é o tempo do plano, é o tempo do sonho, é o tempo que está escondido em Deus, é o tempo que foi projetado não pelo homem, mas por Deus, o tempo que não está no calendário humano, mas está no calendário de Deus, o tempo que não está no cronômetro, relógio do homem, mas está no relógio de Deus. Um dia é como 1000 anos é como um dia, mas todo esse tempo está no controle do Senhor. Existe o tempo cronológico, o tempo cronos, o tempo da correria, o tempo do casamento, o tempo de prosseguir, o tempo de avançar, o tempo de morrer, o tempo de crescer, o tempo de vida, o tempo de paz. Mas quando eles estão em sincronia, aleluia, a glória de Deus desce sobre o homem. A presença de Deus desce sobre o homem. Elias era um homem que tinha sincronia
com Deus. E por ele ter sincronia com Deus, tudo que ele pedia acontecia. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti os teus 50. Aconteceu. Por quê? Porque ele estava em sincronia, assim na terra como no céu. Aleluia. Segundo a minha palavra, disse Elias, não vai chover. E não choveu. Por quê? Porque ele estava em sincronia. Quando eu e você nos submetemos à palavra de Deus, ao Senhor, nós começamos então a viver em sincronia com o céu. Está entendendo? Você está entendendo? Você pode comentar comigo, você pode me ajudar. Se está fazendo sentido para você, está te ajudando na tua vida para circular. Isso está te ajudando você no teu dia a dia, nos teus trabalhos, nos teus compromissos. Você está andando em sincronia com Deus, ou seja, você está seguindo os passos de Jesus, você está realmente, o Senhor manda ir, você vai, o Senhor manda ficar, você fica. Está sendo bênção para a sua vida? Comente se está sendo bênção, se eu estou perdendo meu tempo, se não está sendo válido, se isso não é para você, se você não está alcançando isso na sua vida. Pensa aí nas oportunidades que você perdeu porque você não estava em sincronia com a vontade de Deus. A Bíblia diz que o povo que marchava no deserto, o povo que estava marchando no deserto, eles tinham que ter uma sincronia. Moisés, ele ia à frente com o corneteiro e ele seguia de dia uma nuvem e de noite uma coluna de fogo. E quando a coluna andava, ele mandava tocar e o povo andava. Quando a coluna parava, ele mandava tocar para parar e o povo parava. Então o povo estava em sincronia. Deus falava para ir e ele ia. Deus falava para parar, ele parava. E então foram 40 anos eles marchando ali, mas eles estavam em sincronia com Deus. Ande em sincronia com Deus. Está gostando? Deixa o like e dá o glória, né? Deixa o like aí e dá o glória, isso é muito bom. Você está compartilhando esse vídeo, ajudando a gente a chegar lá, né? Quanto mais gente chegar nesse vídeo, é melhor. Então, isso é o que a gente pede, os 5 ingredientes necessários, né? Para que a nossa oração seja ouvida, para que a gente faça uma oração eficaz. E o que nós recebemos, né? Quando nós atingimos esse ponto, quando nós chegamos a essa oração, que tem esses pontos assim que são fundamentais para que a gente possa entender, né? Para que a gente possa entender. E eu vou passar aqui rapidinho para quem chegou agora poder entender. São 5 pontos, 5 ingredientes importantes. Primeiro, né? Relacionamento, né? Segundo, adoração. Você que está aí, quiser digitar, copiar comigo aí, é bom, você fica já com o esquema aí. Terceiro, antecipação. Quarto, submissão, né? E a gente viu sobre a vontade de Deus. 5, sincronia. O que acontece depois que a gente consegue, né, alcançar esses 5 pontos, esses 5 ingredientes na nossa oração? Deus começa, então, a nos abençoar. O que a gente recebe? E isso está na própria oração do Pai Nosso, né? Primeiro, provisão. Aleluia. Provisão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Deus trabalha com um tempo. E esse tempo é uma unidade, a unidade dia. Deus trabalha com dia. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não trabalha com ano, Deus não trabalha com mês, Deus não trabalha com meses, Deus não trabalha com século, Deus não trabalha com era, Deus trabalha com dia. Dia é a menor unidade de tempo a qual Deus trabalha. Não trabalha com minuto, não trabalha com segundo, Deus trabalha com dia. Por que a palavra dia? Porque dia é um ciclo completo. Tá? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Dia é um ciclo completo. É um ciclo de 24 horas que se completa, né? É como a gente pode dizer que é como se fecha um ciclo. Deus trabalha com ciclo. Deus trabalha com dia. E Jesus nos ensina a pedir o pão não para o mês, não para o ano, mas para o dia. Porque Deus sabe tudo que nós precisamos por dia. Porque Deus trabalha com ciclo. Porque Deus quer ver se nós acreditamos nele, que ele é Deus todos os dias da nossa vida. E ele quer saber se nós realmente confiamos nele a ponto de entendermos que o Deus que nos abençoou hoje é o mesmo Deus que nos abençoa amanhã. Deus trabalha com dia. E por trabalhar com dia, ele mostra isso bem claro lá no Antigo Testamento, quando ele mandou, em Êxodo 16:4, mandando que os chefes de família pegassem o pão, o maná
apenas para a porção diária. Apenas para a porção diária. Quer dizer, cada dia o homem tinha que crer, amanhã vai ter mais, amanhã vai ter mais, amanhã vai ter mais. Eu quero que você hoje, nessa live, nesse nosso estudo, você creia nisso. Amanhã vai ter mais. O Deus que te abençoou hoje é o mesmo Deus que vai te abençoar amanhã. Eu quero que você creia nisso. O Deus que te abençoa hoje é o mesmo Deus que te abençoa amanhã. O Deus que te abençoa naquele emprego é o mesmo Deus que pode abrir outra porta para você. O Deus que abençoou o ano de 2022 é o mesmo Deus que está contigo em 2023. O Deus que está contigo em 2023 é o mesmo que vai estar em 2024. Deus trabalha com um dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, dia. As renovações de Deus vêm pelo dia, né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, dia, ou seja, cada dia Deus tem para nós uma bênção. E aí é interessante porque a continuação do Pai Nosso, Jesus vai falar sobre o dia. Não estejais ansiosos pelo que é a vez de comer, nem pelo que é a vez de beber, nem pela vez de vestir. Basta a cada dia o seu mal. Talvez você está preocupado amanhã, o que você vai fazer, o que você vai vestir, como é que você vai pagar as suas contas. Deus está falando para você e para mim aqui que nós temos que preocupar hoje com o dia. Preocupe-se somente com hoje. Entrega o dia da manhã no Senhor, que Ele diz, basta cada dia o seu mal. Quando você consegue fazer isso, você está tendo provisão de Deus. Aleluia. Deus derrama sobre nós a nossa provisão. Deus não vai deixar faltar nada. Ele vai prover tudo. Ah, pastor, mas eu estou desempregado. Começa a orar. Deus vai prover tudo. Você vai descobrir que os melhores anos, as melhores épocas da sua vida é justamente quando você estava desempregado. Quando você estava, às vezes, sem condições. É que Deus, às vezes, te abençoou. Deus te deu vitória. Está entendendo? Está entendendo o que Deus está dizendo? Está sendo útil para você. Você está conseguindo entender o que nós estamos passando para você. O Espírito de Deus tem falado ao seu coração. Então, primeira coisa, né? Sincronia, provisão. Nós recebemos a provisão de Deus. Número 2, perdão. Quando eu faço a oração eficaz de Jesus do Pai Nosso, eu recebo perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão é uma das armas mais poderosas. O Senhor diz em Isaías, capítulo 55, 6 e 7, dizendo, busquem o Senhor enquanto se pode achar. Clamem, porque Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para Ele, o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Aleluia. Deus está sempre pronto a perdoar. Oh, meu Deus, Deus está sempre pronto a perdoar, tem perdão para você. Sabe, a única pessoa que talvez não se perdoe é você mesmo. Né? A Bíblia diz que os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. Muitas vezes nós carregamos a culpa, muitas vezes nós carregamos o fardo do peso dos nossos erros, daquilo que nós cometemos no passado, naquilo que você cometeu até mesmo hoje. É por isso que Deus não trabalha com um ano, Deus trabalha com um dia. É por isso que Deus trabalha com um dia, não trabalha com um ano, não interessa que foi no ano passado, não interessa que foi no mês passado, Deus trabalha com um dia, o dia de amanhã se foi, eis que Deus preparou um novo dia, eis que esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, hoje é o dia, quando ele chama Israel, fala assim, Israel, se arrependa dos seus pecados, porque eu estou pronto a vos perdoar, e se vós fordes perdoados, se vós abrirdes o seu coração, aleluia, eu entrarei, cearei com vocês e vocês comigo, porque hoje é o dia. Aleluia. Jesus falando, pregando, usando até o Isaías, né? Isaías 53, falando sobre Isaías 61, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar a liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E algumas traduções está lá o dia aceitável do Senhor, ou seja, o momento aceitável do Senhor, a hora aceitável do Senhor. Deus perdoa. O homem não perdoa, mas Deus perdoa. E quando nós estamos na presença de Deus, nós temos perdão. O perdão é que nos faz viver, o perdão nos faz seguir avante, o perdão nos faz avançar.
Ide lavai-vos, Isaías 1,16, ide lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e mais obras, cessai imediatamente de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito e corrigi o opressor. Então, sim, vinde e arrazoemos, vinde a Yahvé, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. E se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Contudo, se recusares e fordes maldados e rebeldes, sereis todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então Deus nos perdoa, aleluia. Nós recebemos perdão, nosso Pai nos recebe da maneira que nós somos, do jeito que nós somos e nos perdoa. Então é importante que na oração você peça perdão. Senhor, me perdoa. Tem gente que ora e não pede perdão. Tem gente que ora e fala com Deus, chega na presença do Pai. Nós pecamos todos os dias, nós erramos todos os dias, e todos os dias nós temos que pedir perdão. Não, mas Deus perdoa, mas você deve pedir perdão. Porque através do perdão você reconhece a sua falha, você reconhece que é pecador, você reconhece que precisa da graça de Deus, e é só por ela que você pode existir, é só por ela que você pode vencer. De 1 João, capítulo 1, do 5 ao 9. Lembrando que esses slides você baixa aí também, aqui, tudinho, para você, material gratuito, de qualidade, para você aí que é membro do canal Boa Semente, para você que é apoiador do canal Boa Semente, que nos ajuda, é a bênção de Deus. 1 João 1, 5 ao 9. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de trevas. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Oh, meu amigo, minha amiga, há perdão para nós quando nós oramos, quando nós estamos na presença de Deus, e nada melhor do que saber que nós somos perdoados, que nós fomos alcançados por esse amor e que ele nos perdoa. No entanto, o nosso perdão, ele é condicional. Deus nos perdoa, mas para que nós façamos a mesma coisa com alguém que pecou contra nós. Porque para sermos perdoados por Deus é preciso que perdoemos. Mateus 6, 14 e 15 vai dizer: porque se o perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, quando eu oro, no momento dessa reflexão, em que eu oro a Deus, que eu falo com Deus, eu peço perdão a Deus, mas, ao mesmo tempo, também eu preciso entender que eu preciso perdoar o meu irmão. Porque se eu não perdoar aquele que me cometeu um pecado contra mim hoje, isso me impede de entrar no amanhã de Deus. Isso me impede de prosseguir com Deus. Porque tem alguém cujo qual eu não perdoei, tem alguém cujo qual eu não fui, tem alguém cujo qual eu retive o perdão. E quando eu retenho o perdão dessa pessoa, Deus também retém o meu perdão. Não que ele não queira me perdoar, mas ele me lembra que se eu não perdoar aquela pessoa, eu não posso perdoar, receber o perdão de Deus. E talvez você possa pensar: mas essa pessoa me fez tão mal, essa pessoa me fez tantas coisas ruins, não importa. Você também pecou contra Deus. Nós somos filhos de Deus, mas nós pecamos, nós erramos. E talvez você tenha feito coisas piores na sua vida para receber o perdão. Na oração eficaz, você precisa pedir perdão a Deus e perdoar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. É por isso que eu disse no começo que essa oração é a oração mais difícil de ser feita. Ela não é apenas uma reza, ela não é apenas um monte de palavras amontoadas, ela não tem uma fórmula mágica, mas ela pede uma mudança de vida, ela pede uma reflexão daquilo que você fala. É por isso que Jesus está dizendo que a gente não deve fazer vãs repetições, né? A gente não deve ficar repetindo porque ouviu, porque achou bonito, mas tem que ser algo que vem do fundo do nosso coração, que nasce de um coração contrito, de uma reflexão profunda sobre a nossa existência.
É por isso que é a oração muito difícil, a oração do Pai Nosso. E tem muita gente que não pode fazer essa oração. Porque quando chega no perdão, ela lembra que ela deve perdoar alguém, ela deve pedir perdão a alguém, e ela não consegue prosseguir. E é por isso que o inimigo tem bloqueado tantas orações que não chegam ao céu. Tantas orações não conseguem chegar ao céu, não é porque Deus não queira ouvir, é porque a legalidade que nós damos para o diabo quando a gente não perdoa faz com que a nossa oração seja bloqueada. O inimigo diz, ele não pode ser perdoado porque ele não perdoa. Ele não pode ser abençoado porque ele não abençoa. Ele não pode ser livre porque ele não liberta. E Deus, sabendo disso, ele não pode agir, não tem como agir. A única forma dele agir é você agindo, liberando perdão. Está entendendo? Está sendo bênção para a tua vida? Está sendo bênção para você? Então, essa oração é importante. Porque nós recebemos de Deus provisão, nós recebemos de Deus perdão e nós recebemos de Deus livramento. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. O mal está aí. Eu e você vivemos cotidianamente expostos ao mal. O mal está na esquina, o mal está na porta, às vezes o mal está dentro da sua própria casa. O homem mau, uma pessoa ruim, pestes, destruições, mortandades, guerras, quantas coisas mais. Livra-nos do mal. Oh, meu Deus, livra-nos do mal. O mal nos espreita, quando Davi vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, livra-nos do mal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Livra-nos do mal, porque o Senhor não deixará que tropece o teu pé em pedra. Livra-nos do mal. Quando você sai de casa, você tem que pedir, Senhor, livra-nos do mal. Que o anjo mal não me veja, que o homem mau, que o homem belial não me perceba, que as suas flechas não me alcancem. Escudo, tua palavra, escudo e broquel. Livra-nos do mal. Quando a gente consegue fazer essa oração, nós recebemos o livramento. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua direita. 2.000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Livra-nos do mal. Aleluia. E esse mal, ele pode vir através de doença, esse mal pode vir através de setas, esse mal pode vir através do pecado. O pecado é o grande mal da humanidade. O homem é pecador, eu sou pecador, nós somos pecadores. E, portanto, precisamos sermos libertos do mal. O mal que muitas das vezes não está lá fora, o mal que muitas das vezes está dentro. O mal que muitas vezes não está no outro, mas o mal que está dentro de nós. Como o apóstolo Paulo mesmo vai dizer, quando eu quero fazer o bem, isso eu não faço, mas o mal que habita em mim, esse eu faço. Livra-nos do mal. Você se conhece, você sabe quem você é, você sabe quem você foi, você sabe o velho homem que está aí dentro. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Livra-me. Livra-me do mal. O salmista vai falar assim, livra meus pés de caírem em cilada. Quebra o laço no passarinheiro. Livra-nos do mal. Livra-nos de pecar. Pecado está dentro de nós, mas livra-nos de pecar. Essa é a oração, né? Que o Senhor Jesus, então, nos fala assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos. Não me deixe errar o caminho, não me deixe desviar, não me deixe te abandonar, não me deixe murmurar, não me deixe parar no meio do caminho, não me deixe olhar para trás, não me deixe desanimar. Livra-nos do mal. O Senhor nos dá vitória. E o Senhor nos livra. Às vezes, quando você pensa realmente que não vai conseguir, quando você pensa, às vezes, que não vai vencer, o Senhor te dá livramento. A Bíblia diz que o Senhor nos dá escape, o Senhor nos dá a possibilidade de vencermos. E aí a nossa oração se encerra com gratidão, porque teu é o rei, e o poder, e a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar nesse momento?
chegou o momento eu e você orarmos ao Senhor, de pedirmos ao Senhor, de agradecermos a Deus, né, pelas bênçãos derramadas, pelo esse momento que nós passamos aqui no estudo bíblico Boa Semente, aprendendo um pouco sobre Jesus, aprendendo um pouco sobre o Senhor. Os ingredientes da oração são, número 1, relacionamento, dá uma repassada aí para quem chegou depois. 2, adoração. 3, antecipação. 4, submissão. 5, sincronia. O que nós recebemos? Provisão, perdão e livramento. Vamos orar nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Peço aí que você venha agora estar comigo em orando, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, terminamos mais um estudo bíblico. Juntos com os teus filhos, Senhor, estudando a tua palavra. Agradeço pelos teus filhos que se juntaram a nós nessa noite e que ouviram e se deixaram ser transformados e tocados pelo teu Espírito. Tudo que foi falado aqui, Senhor, não se fique apenas em um vídeo, não fique apenas, Senhor Deus, um momento, mas seja, Senhor Deus, ó Pai, algo, uma semente que gere transformação de vida. Sabemos, ó Deus, que essa oração não é fácil de ser feita e muitos não conseguem. E às vezes nem eu consigo fazer essa oração. Mas eu sei que é uma oração, Pai, poderosa que tu nos ensinaste. Que eu e todos aqueles que estão aqui hoje precisamos, Senhor, estarmos cada vez mais, ó Pai, orando, sendo, Senhor, cheio conosco, fique conosco, esteja por nosso lado, Pai. Pai Santo, tão bom perto de nós. Precisamos te adorar mais, precisamos te buscar mais, precisamos entender, precisamos te amar mais. E não é fácil, Senhor, fazer a tua vontade, não é fácil, Senhor, deixar que a sua vontade se cumpra. Mas, Senhor, que o teu Espírito nos ajude, Senhor. E a cada um daqueles que estão aqui hoje nos nossos estudos, que chegaram aqui, as suas pelejas, as suas lutas cotidianas, as suas dificuldades, e que no Pai Nosso possam encontrar refúgio e força. Nessa oração, o Senhor possa encontrar, Senhor Deus, ó Pai, algo que dá a sua vida, transformar a sua vida. Para que possamos entrar nesse local em secreto, contigo está, guardados, vivos. Fique conosco, Senhor, ao longo desse dia, ao longo desse momento. Que eu possa, Senhor Deus, ó Pai, meditar cada vez mais na tua palavra e nos ajude a estarmos aqui novamente, a fazermos, Senhor, a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Nome poderoso, Jesus. Ouve essa oração. Ouve a oração do teu filho, da tua filha, de pessoa que chora, que clama, de pessoa que está, às vezes, desenganada pelos médicos, está, Senhor Deus, ó Pai, com um diagnóstico de morte. Mas tu és aquele que transforma a morte em vida, tu és aquele que transforma, Senhor Deus, ó Pai, em imagem. Tu és aquele que faz sepultura, tu és aquele, Senhor Deus, que tem a última palavra, E é diante de ti que nós colocamos nossos problemas, crendo no nome poderoso. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que o Senhor possa te abençoar. Obrigado por você estar com a gente aqui hoje. Quero louvar a Deus pela sua vida. Quero dizer para vocês que nós temos um conteúdo também exclusivo. Hoje nós temos aqui o Segredo da Oração que Deus Responde, esse e-book aí pela Hotmart. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Tem esses segredos e muito mais segredos aí que eu estou compartilhando com vocês nesse e-book. Você comprando vai estar nos ajudando aqui no canal Boa Semente, vai estar nos ajudando a produzir mais vídeos, a produzir mais conteúdos. Eu tenho certeza que tem sido bênção aí para você, para a sua família. Nós temos e-book aí, ó, Guia Definitivo de Batalha Espiritual. Você está passando por crise, passando por dificuldade, batalha espiritual, sente que alguma coisa na sua vida tem que ser mudada? Está aí, ó, o e-book Guia Definitivo da Batalha Espiritual. Vai abençoar também você. Bem, um preço bem acessível. E você que é professor de EBD, que é meu público aí, ó, aprenda a dar uma aula transformadora. Esse conteúdo, tudo aí está aqui na descrição do vídeo, vai ser bênção aí para você. Vou ficando por aqui, meu irmão. Não esqueça, se inscreva no nosso canal,
deixa aí o seu like, né? Eu sei que é muito importante. Compartilha aí esse vídeo, ele vai sair, mas depois ele vai retornar. E quando ele retornar, ele vai retornar como vídeo. Não deixe de assistir de novo, deixar o seu joinha, seu comentário, tá? Que é muito, 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 muito importante. Obrigado aí o povo que ficou com a gente aí até essa hora, bastante comentário, gente aí dando glória, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Deus abençoe. Quarta-feira que vem, nós vamos estar de volta aqui, né, no nosso estudo bíblico Boa Semente. Eu espero você aqui logo mais, né, quarta-feira que vem, para a gente poder estar juntinho, estudando a palavra de Deus. E deixa aí também tema que você acha interessante, que você quer que eu aborde aqui, para a gente fazer o nosso estudo, né? Aqui só falamos de Jesus. Deus abençoe você. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo Jesus.